E sejam muito bem-vindos para mais vídeos do Mokushoku no Kishi, bem aqui no Geek NST, o tema é de volta, rapaziada. E seguinte, hoje vocês vão conferir um compilation maroto do primeiro volume do mangá dos Quatro Cavaleiros. Pois é, o primeiro volume que inclui basicamente o Cap 1, o primeiraço como tudo começou, e vai até o capítulo 5. E assim, um lembrete, um aviso, é compilation de vídeos de anos atrás, estamos falando de o que, 2021, quando essa obra começou já faz um bom tempo. Então, claro que a qualidade do áudio, se comparar até com os vídeos mais atuais, vai dar aquela coisa maravilhosa. É mais para relembrar, sabe? Efetivamente, os primeiros caps, o famoso Como Tudo Começou. E, tradicionalmente, esse primeiro volume nem tem um nome, sabe? Para batizá-lo, só que eu gosto de batizar, bom, o famoso arco do Percival, sabe? A aventura, como ela começa e tal. Inclusive, aquele comentário dentre esses 5 caps clássicos, qual foi o seu favorito e por quê? O meu obrigado a todos pelo suporte aqui no crescimento do canal. E deixo vocês aí com o Super Compilation. Taca na tela! E senhoras e senhores, chegamos. Finalmente eu consegui botar as mãos nesse bendito capítulo traduzido em inglês, cara. Nanatsu no Taizai e os Quatro Cavaleiros do Apocalipse chegou. Esse mangá, esse capítulo chegou oficialmente ontem, dia 27, quarta-feira, só que ele tava totalmente em japonês, cara, eu não tava entendendo nada, e literalmente ontem, quarta, eu fiquei desesperado o dia todinho pra ver se eu achava esse mangá traduzido em inglês, pelo menos que eu entenda a parada, e não. Passou o dia, não lançou nada, acordei hoje de manhã e tava lá no Twitter, a versão em inglês, e sendo que ela lançou a versão em inglês 1h pouca da manhã, incrível. E esse mangá vai ser uma série semanalmente, ou seja, vai ter um novo capítulo toda santa semana, igual era o mangá de Nanatsu, o mesmo esquema. Pelo que eu entendi, esse mangá vai lançar toda quarta-feira, e a versão em inglês e em PTBR também deve sair lá pra quinta-feira. Um dia de atraso, eu acho que tá bom. E antes de eu comentar da historinha desse primeiro capítulo, rapaz, o negócio começou muito bom já, hein? Eu fiquei impressionado. Lembrando que essa sequência de Nanatsu no Taizai, tá, galera? O mangá já acabou tem um tempinho já. Ou seja, isso é pós-batalha lá contra o Catspelug, ou seja, os pecados, pelo menos a maioria, né? Já tem filhos, o Meliodas e a Elizabeth tiveram lá o Tristan, o Ban e a Elaine, o querido Lancelot. E nesse capítulo, somos apresentados então ao nosso querido Percival, que é esse molequinho que vocês estão vendo aí de cabelo verde. E tá, esse primeiro capítulo dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse começa somente com esse menino misterioso de cabelo verde, indo atrás de um pássaro bizarro que parece muito com um pássaro que pertence ao clã dos demônios, mas enfim. O garoto, que é o Percival, tá atrás desse pássaro, ele tá gritando seu avô e falando: Vovô, vovô, olha, é um pássaro, vamos pegá-lo para que a gente possa comê-lo, porque o bicho é muito apetitoso. E tipo, o vovô do Percival é todo marombado, cara. O design dele, desse avô do Percival, é claramente inspirado no design do Scanor. É praticamente a mesma coisa. Não tô dizendo que esse avô do Percival tem o Sunshine nem nada, mas parece muito em termos de design. O avô do Percival dá para ele uma lança e o Percival mata o pássaro, que parece muito, de novo, com o pássaro do clã dos demônios. E como o pássaro tomou uma lançada, claramente ele começa a cair do céu. E o negócio é que o Percival e seu avô moram nesse lugar bem alto. E quando o Percival pula para pegar o pássaro, ele quase cai desse canto alto. Ia fazer um estrago no chão, menino do céu. Só que ele consegue se agarrar ali nas pedras, ele tá com o pássaro nas suas mãos. E, eventualmente o Percival e seu avô vão para a casinha lá deles e o Percival começa a literalmente pegar seu espadão, a famosa peixeira, e começa a corretar o pássaro, coitado, tadinho dele. E, inclusive, enquanto eles estão comendo ali a carne do pássaro, tem essa pequena marca que tá ali no pescoço do pássaro, eu acho, que começa a desaparecer. Quando eles acabam de debater um rango, então o avô do Percival chama ele pro X1 pra queimar aquelas calorias, né? E de novo, o design do avô do Percival lembra muito, cara. O design do Scanor tá doido. Avô e neto. Então começam a lutar, sendo que o avô do Percival literalmente arremessa o moleque no chão, ganhando assim a luta. Mas o Percival é bem rapidinho, hein? Tem que admitir. E claro, já que o Percival perdeu essa luta e tá bem aborrecido, cara, e fala: não acredito que eu perdi, não sei o que. E o avô dele tá assim: calma, calma, que eu tive que dar tudo de mim pra te vencer, moleque. Isso, claro, deixa o Percival bem animadinho. E o avô dele tá assim: agora eu vou lavar a louça lá no lago, tá? Fica aqui fora não pra tu pegar um resfriado.
Enquanto o avô dele tá lá lavando a louça, ele se lembra de algo e tem uma expressão bem séria na cara dele, cara, literalmente. Ele então parte desesperado atrás do seu neto só para falar para ele que: Ah, Percival, amanhã é o seu aniversário. E o Percival tá assim: Aniversário de quem? O avô dele fala: O teu, animal. E o Percival ainda mete uma dessas: Eu vou fazer quantos anos? Meu Deus do céu. E o avô dele fala: Tu vai completar 16 anos, moleque. E então esses dois vão pra beirada de onde é que eles moram. De novo, é um lugar bem alto. E de acordo com o avô do Percival, onde eles moram, nesse canto altão, se chama God's Fingers, que é tipo dedo de Deus, um nome bem interessante. Então o avô do Percival tá assim: Pô, tu tem 16, tu não tem vontade de sair daqui não, explorar o mundo, ir numa aventura, não sei o quê. E o Percival tá assim: Não, tô bem. Inclusive o avô do Percival, ele fala assim: Olha, o que que tem ali, ó? Aquela mancha borrada ali no céu pertence às pessoas do céu. E eu tô olhando essa parte do mangá e pensando: Não, eles não vão canonizar o bendito clã celestial, né? Mas pela conversa do Percival e o seu avô, pelo visto é isso mesmo, cara. Meu Deus do céu, eu odeio aquele filme do Prisioneiros do Céu. Não é canônico, tá? Mas pelo visto, eles vão pegar certas partes do filme e canonizar. Por exemplo, esse povo aí do céu. E o Percival tá assim: Ué, vovô, tu já visitou esse povo do céu? E o avô dele tá assim: Não, claro que não, né? Eu não tenho asas pra ir lá. E então o avô do Percival fala o seguinte: Pô, meu neto, realmente, tu deveria explorar a Britânia. Tem muitas coisas interessantes lá embaixo, como por exemplo, árvores mágicas boladíssimas, labiritos infinitos. Tem uma dama do lago malvada que atiça heróis. É, dama do lago. E ele também fala: Também tem cavaleiros que utilizam barcos ilusórios para viajar pelos céus, dentre outras coisas bem boladas. Sendo que o Percival não tá ouvindo nada disso e quando ele volta ele tá assim: Ué, vovô, tá falando sozinho? Bora pescar uns peixes do céu? Ai, meu Deus. E bom, então anoitece, então eles estão somente jantando. E o avô do Percival tá assim: Olha, quando seu pai completou 16 anos, ele saiu daqui e foi explorar o mundo, sabia? E o Percival tá assim: Ué, mas o papai não morreu? E o avô dele tá se engasgando. Ele fala: deixa quieto, deixa quieto isso. E cara, o querido Percival ainda fala o seguinte: Ah, vovô, mas se eu sair daqui não vai ficar meio que solitário pro senhor, não? E o avô dele tá assim: Aqui não é solitário. O Percival fala: Claro que não, né? Porque eu tô aqui contigo. É fofo, cara, esses dois, tem que admitir. E enquanto o velho tá ali bebendo uns goró e já tá pegando, fazendo efeito, ele então tá recitando coisas que um cavaleiro sagrado fala, como acabar com o mal e não sei o que. Claramente o avô do Percival era um cavaleiro sagrado, mas vai ter a revelação mais tarde no vídeo. E bom, o Percival inclusive tá assim: O que que tu tá falando, vovô? E o velho tá assim: Nada não, nada não. Então ele fala: Ô Percival, tu tem 16, menina, eu sei, mas um dia tu vai ter que aprender, cara. Tu tem que derrotar o mal e proteger aquelas pessoas boas e não sei o que. E o Percival fala: Tô ligado, tem que dar tudo de mim para proteger pessoas que eu amo e não sei o que. E ele fala: Inclusive você, vovô, sempre vou te proteger. É muito fofo, cara. E então na calada da noite, o Percival acaba saindo da sua cama. Ele tá, bom, do lado de fora da sua casa, vendo o horizonte. Ele tá pensando no que o seu avô falou sobre que em Britânia tem várias coisas interessantes. E o Percival tá decidido, cara. Ele quer ir numa jornada, numa aventura. Só que quando ele tá indo pra sua casinha, ele acaba tropeçando e fala: Quer saber? Deixa, tô bem com meu avô e não sei o que. Sendo que ele literalmente ele adormece ali no chão e acorda só de manhã, vai ficar todo assado. E quando ele acorda, ele acaba percebendo que tem essa figura misteriosa se aproximando do local onde ele vive, sendo que esse cavaleiro numa armadura em um barco voador. E esse cavaleiro tá assim: Putz, então ele acabou com o meu mensageiro, definitivamente é ele. Vocês lembram do início em que o Percival tava ali comendo um pássaro com um sinalzinho bizarro? Pois é, né? Aparentemente esse pássaro era o mensageiro que pertence a esse cara do barquinho voador. E tá, né? Esse cavaleiro então começa a andar pelo local. Ele tá assim: Então era aqui que ele tava vivendo, no meio do nada. Que bizarro, cara. E quando o Percival se aproxima do cara, o Percival tá besta, né? Ele fala: Nossa, então as histórias eram verdades de um cavaleiro que utiliza um barquinho pra navegar pelos céus, que irado. E ao ver o Percival, o cavaleiro tá assim: Bom dia, por um acaso tu conhece alguém chamado Baldes? E o Percival tá assim: Baldes, o nome do meu avô, o que que tu quer com ele? Então o cavaleiro tá assim: Ah, é que no passado a gente era amigos, cavaleiros sagrados, inclusive, só que a gente cortou laços. Tem uns 16 anos já e eu tô aqui pra resolver certos assuntos com ele. Cadê o Baldes?
E o Percival tá assim, ah, ele tá lá do outro lado, fazendo café da manhã, não sei o que. Aí ele fala, eu posso ver o seu barco fantasma? E o cara da armadura tá assim, claro, vai em frente, Balges. Será que é algum nome da mitologia arturiana? Enquanto o Percival ele tá dando uma olhada no barco fantasma, esse cavaleiro então começa a ir atrás do Balges, né? O avô do Percival, ele fala o seguinte, que homem cruel, ele te criou escondendo a verdade, tam, tam, tam. E tá, né? E o Percival tá ali brincando no barco, ele tá assim, cara... Eu tô com um mau pressentimento, acho que é bom eu ir atrás do meu avô. Enquanto o Balde está ali preparando o café da manhã para ele e o seu neto, o cavaleiro tá chegando por trás e fala: olha só, tu tá utilizando essa espada sagrada que tu utilizava para fazer o bem, tu tá usando isso aí para fazer um café da manhã. E literalmente esse cavaleiro acaba atacando o Balges por trás, cara. Olha que covarde. Inclusive o cavaleiro tá assim, ah, Lorde Balges. Lorde? Claro que esse ataque não chegou a matar o avô do Percival nem nada. Inclusive ele parte pra cima desse cavaleiro, que é muito legal a cena. Eles começam a lutar. Sendo que esse cavaleiro tá assim, já faz 16 anos desde que você traiu o nosso mestre. E o Baldes está assim, não, 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 não. Eu só abandonei. Quem traiu ele foi tu, ô maluco. E a cena de luta é muito legal, cara. O Balde está com uma espadinha, esse cavaleiro está utilizando uma machadinha muito bacana. Só que eventualmente o cavaleiro acaba utilizando uma magia estranha e ele acaba cortando o Baldes bem no seu peito. Nesse instante chega, o Percival vai estar, claro, irritadíssimo. O Percival tadinho começa a atacar pedras no cavaleiro, mas não adianta. Só que nesse momento de distração, o Baldes aproveita, ele acaba agarrando o cavaleiro por trás, ele tá assim, corre Percival agora. Só que não dá, cara. E literalmente esse cavaleiro acaba cortando o Baldes todinho, coitado do velho. E em seguida o cavaleiro ele corta também o Percival bem ali no peito. Tipo, eu não sei se esse corte foi grave nem nada ou foi apenas superficial. De qualquer forma, o Percival parte para cima do cavaleiro, só que não dá, cara. Com um chute, o cavaleiro acaba com o Percival, tadinho. E bom, então começa a nevar. Então o cavaleiro ele se aproxima do Baldes e o Baldes está assim, por quê? Por que que depois de tantos anos, depois de 16 anos, tu veio me matar agora, cara? Por que isso? E o Baldes revela o nome desse cara, que na verdade ele se chama Ironsides. Tipo, Iron é ferro e Side é lado, lado de ferro. Vou chamar de Ironsides, que é mais legal. E o Ironsides tá assim, olha, uns dias atrás surgiu uma profecia de que certas pessoas vão chegar e essas pessoas vão, ó, ser o fim do nosso rei Arthur. E eu tô lendo essa parte pensando, ah, então quando o Ironside estava se referindo ao nosso mestre, que tu traiu ele, não sei o que, tava se referindo ao rei Arthur, e o Baldes, pelo visto, era um cavaleiro do rei Arthur. Interessante. E o Ironside então fala que esse grupo que vai ser o fim do rei Arthur se chama os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Inclusive a gente tem a silhueta dos quatro. Tá muito legal, cara. E o Ironside tá assim, olha, a gente não sabe direito os detalhes, mas é possível, o Baldes, que tu era um desses cavaleiros, eu te matei por isso, cara. Pra impedir o futuro. Agora, tu tá me dizendo que um grupinho vai ser capaz de matar o Arthur, o rei do caos? Quem vão ser esses cavaleiros do Apocalipse? Só o tempo dirá, meu Deus do céu. E assim, o Baldes acusou o Ironside de ser um traidor que trai o rei Arthur. Eu não tô entendendo nada. O Arthur mandou o Ironside matar o Baldes ou o Ironside está agindo por conta própria? Muitas perguntas. E tá, né? O Ironside então começa a partir aí do local. Ele ainda mete uma do é tudo pelo bem maior. Ah, o Grindelwald do que dos infernos. Bom, o Percival, pelo menos ele tá bem, se reúne com seu avô. É bem emocionante porque o Percival tá assim. Ah, me desculpa, cara, eu não te protegi, não sei o que. É aquele momento fofo entre avô e neto muito bacana. Só que o Balde está muito mal, cara. Ele tá cuspindo sangue, tá no chão todo ferrado. E então o Balde está somente falando suas últimas palavras pro seu neto. Ele tá assim, olha, o cara de armadura vermelha que veio aqui e ferrou com tudo, na verdade é o teu pai, Percival. Acaba metendo uma de Darth Vader, pelo que eu tô vendo, né? Incrível, velho. E o Percival tá assim, o quê? Mas tu falou que meu pai morreu há 16 anos e não sei o quê. E o Balde está assim, não. E se tu quer saber a verdade, tu tem que ir atrás do seu pai, perguntá-lo para ele, ó, pessoalmente, assim, Percival. Tu tá aqui, vai ter que partir na jornada, cara. A gente tem que continuar o mangá de alguma forma. E o Percival tá assim, ah, vovô, por favor, venha comigo, e não dá. O Balde está já morrendo e falando, não se preocupe, meu neto, eu sempre estarei com você. É triste, cara. O avô morre, o Percival solta o famoso gritão do não. Um tempo depois, o Percival enterra o seu avô e agora?
o Percival tá utilizando as roupinhas do seu avô, por exemplo, o seu elmo e tal. Eu me pergunto, o avô do Percival falou até, eu sempre estarei com você. Eles vão fazer uma coisa tipo King Hellbrand? E somente esse primeiro capítulo acaba com o Percival se preparando para partir na sua jornada, sendo que ele tropeça, cara. Olha, esse moleque vai ser muito atrapalhado e muito engraçado e forte, hein? O futuro desse moleque é muito promissor. Sejam muito bem-vindos para o vídeo na Natsuno Taizai, os 4 Cavaleiros do Apocalipse aqui no meu canal. Vídeo de hoje fazer a review do segundo capítulo. Esse capítulo que teve 40 páginas, normal. Como esse novo mangá de Nanatsu vai ser um mangá semanal, ou seja, toda semana sai um mangá novo. Nem toda semana vai ser um capítulo longo, como 70 páginas, que foi o caso do primeiro capítulo, por exemplo. O primeiro capítulo desse novo mangá teve 70 páginas, segundo capítulo 40 e o terceiro vai ter 30 páginas. Deve ficar em média entre, vou chutar, 15 a 40 páginas por semana, mais ou menos, e raramente nós deve ter um capítulo grande com 60 para 70 páginas. Mas enfim, esse segundo capítulo, claro, continua aí a aventura do Percival, ele chegando em Britânia com tudo. Cara, o local onde ele e o seu avô viviam era muito alto, porque o Percival, tipo, passa uma noite inteira e um dia também, né, pra descer e tal. É triste porque na parte da noite ele dorme ali, tá com frio, ele se lembra do... Bom, aconchego, né, que o seu avô trazia para ele. É triste, cara. Na parte da manhãzinha, ele inclusive acaba caindo na montanha por sorte. Ele pousa num pássaro e o Percival tá assim, muito obrigado, cara, eu prometo que eu nunca mais vou comer alguém da sua espécie. E o pássaro simplesmente taca o Percival para fora das suas costas, fazendo com que o moleque caia, não de cara lá no chão, mas as árvores, as moitas lá, amortece a queda do Percival. E quando ele cai com tudo, ele tá assim, finalmente eu cheguei em Britânia. E logo após isso, o Percival acaba se encontrando com esse cachorro que supostamente vai ser meio que o substituto do Rock, o animal de estimação nessa nova fase de Nanatsu. Esse cachorro já tava nas imagens promocionais para esse novo mangá e etc. E cara, o Percival tá assim, não sei o que, eu vim lá de cima, tá vendo? E assim, eu quero conhecer pessoas, não sei o que, tu quer ir nessa jornada comigo? Sendo que o cachorro tá tipo, andando pro Percival, tá metendo o pé, o Percival tá correndo atrás do cachorro e falando, espere, eu quero saber cadê o povo, não sei o que. E após algumas correrias, o Percival acaba se deparando com 3 pessoas, sendo que são 2 caras e uma garota. E tem esse cara que tá assim, hypando, dizendo, venham, venham ver o espetáculo, não sei o que. Sendo que o líder desse grupo aparentemente tem a capacidade de manipular o fogo. A garota utiliza esses bambolês para teletransporte. E tem esse outro vagabundo que ele não faz nada. O nome desse vagabundo que não faz nada é Tony. E assim, ele tá meio que irritado porque, bom, não tem ninguém para assistir o espetáculo e tal. E então o Percival chega já aplaudindo e falando, olha que incrível, não sei o que, quero ver mais. O Tony tá assim, moleque, mas o espetáculo, o show não é de graça não, tu tem algum dinheiro? E o Percival fala, o que seria dinheiro, o que é isso? Mano, ele é muito inocente. Então esse Donnie acaba pegando a bagagem do Percival pra ver se tem alguma coisa de útil, não sei o que. E o Percival tá assim, tá, me mostra o que você sabe fazer. Esse Donnie faz com que o Percival fique ali flutuando. Pode ser que esse Donnie tenha a capacidade de manipular a gravidade, ou ele tem mesmo telecinese, não sei o que. Enfim, o Percival ele fica flutuando, tadinho. E o Donnie, esses outros companheiros dele metem o pé, sendo que a garota tá assim, cara, o que tu fez? É errado deixar o moleque lá flutuando sozinho. E o Donnie tá assim, relaxa, o efeito vai passar, ele vai voltar pro show, não sei o que. E o líder do grupo tá assim, olha, não sei não, hein. Aquele moleque parece que ele tá numa jornada ou algo do tipo. E bom, quando o Percival ele volta pro solo, cara, ele alcança a carroça desses 3 imediatamente. Então ele pergunta pros 3 se algum deles conhece o tal de Ironside, sendo que ninguém desses 3 conhece esse tal de Ironside. E o cara, o líder do grupo, tá assim, e por que tu tá atrás desse cara? E o Percival fala, olha, supostamente ele é o meu pai e ele acabou matando meu avô. E geral tá assim, what? Meu Deus, que pesado. E o Percival fala, eu quero encontrá-lo, perguntar para ele, não sei o que, e quero dar uma surra nele de preferência, obrigado. E o líder do grupo tá assim, olha, a gente não conhece mesmo quem é esse tal de Ironside, mas relaxa, porque tem esse vilarejo perto, cheio de gente, quem sabe algum deles não conheça esse tal de Ironside. E ele, inclusive, oferece pro Percival o seguinte, vem com a gente, não sei o que.
E o Donnie tá assim, ah, moleque, mas viajar conosco não vai ser de graça não, hein? Mano, que pessoa mesquinha. E assim, esse Donnie, inclusive, tá impressionado com a capacidade que o Percival foi capaz, né, de alcançar a carroça deles tão rápido. E ele tá assim, tá, moleque, tu tem algum truque, me mostre. E o Percival, coitado, tá com esse arco e flecha em mãos e o Donnie quer que ele acerte essa maçã, clássico, né? Só que quando o Percival dispara a flecha meio que volta pra trás e ela acaba acertando bem ali na cabeça do Donnie, não em cheio nem nada, só de raspão mesmo, cortando o cabelo lá do cara. E o Donnie tá assim, como diabos tu atirou uma flecha e ela voltou pra trás, moleque? Que é isso? Enfim, o Percival então começa a andar com o bonde, estão indo aí pra vila, na carruagem, e geral se apresenta. O líder do grupo, que é o gente boa, se chama Cats, que tem aparentemente a capacidade de manipular o fogo. A garota do Bumblebee se chama Elba. E o cara da gravidade doido é o Donnie. E o Percival se apresenta e fala, ah, eu sou Percival, não sei o quê. Então o moleque pergunta pro grupo, vocês utilizam magia ou algo do tipo, algum poder? E o Cats praticamente fala que esse grupite, esses três no passado, eles tinham um sonho de se tornar cavaleiros sagrados, só que não deu muito certo porque deu a entender que esses três não são fortes o suficiente ou que eles não sabem controlar o poder deles direito, enfim. Eles não entraram pro grupo de Cavaleiros Sagrados e literalmente eles viraram meio que esse circo ambulante que vai de vilarejo em vilarejo utilizando seus poderes para ganhar uma graninha, sabe? Fazer um show, um espetáculo, que é triste, cara, se você parar pra pensar. E o Percival, ao ouvir a palavra Cavaleiro Sagrado, já se lembra de, o meu avô e o meu suposto pai eram cavaleiros sagrados. E o Cats está assim, é sério? De que reino eles eram? O Percival não se lembra, mas não importa, que o Cats está impressionado com o fato de que o Percival aparentemente é filho de um cavaleiro. E enquanto eles estão chegando aí no vilarejo, o Percival conta um pouco da sua história, como ele vivia com o seu avô. Ele faz meio que um resumão do primeiro capítulo e, cara, do nada surgem esses dois moradores da vila que estão correndo desesperados. E ao chegar ali próximo da carroça do grupo, eles acabam falando que, olha, tem esse lobo gigante atacando nossa vila, a gente está indo atrás dos cavaleiros sagrados para dar aquela mãozinha. E o Donnie todo impossível fala, vocês não precisam de cavaleiros não, a gente está aqui. Ele literalmente, ele faz com que os cavalos corram ainda mais rápido, chegam na vila e de fato, tem esse lobo gigante devorando uma casa. E quando eu vi esse lobo gigante eu pensei, não é o Cat Spellug não, hein? O design tá muito parecido com o Cats, velho, muito, né? Não, é só um lobo gigantão mesmo. E assim, ao ver o lobo, o Donnie tá assim, bora dar minha volta? Chamar os cavaleiros e não sei o que. Só que quando o Percival vê que tem pessoas dentro da casa em que o lobo tá devorando, o Percival se lembra do que o seu avô falou sobre, quando você ficar maior, não sei o que, você deve ajudar as pessoas e lidar com o mal. E o Percival parte pra cima do lobo. Assim, primeiramente, ele já puxa o seu arco e flecha. E quando ele dispara a flecha, por alguma razão, a flecha volta pro Percival, bate no capacete dele e acaba caindo na sua capa, prendendo o moleque ali. E assim, o lobão ia dar uma patada no Percival, só que o Donnie chega a tempo, salva o Percival. Só que ele acaba tomando uma patada do lobo e o Percival tá assim, Donnie, por quê? Não sei o quê. Ok, ele não vira Super Saiyajin nem nada, mas o lobo então ataca o Percival e, velho, com uma mão, o Percival impede o ataque do lobo, tipo, tá? O moleque é forte pra caceta, hein? Logo em seguida, inclusive, ele dá um lindo tapa na cara do lobo, nocauteando ele no chão. E o Percival virou aí o herói da vila. Geral agradece a ele. E então tem um close-up no lobo, porque uma marca misteriosa começa a desaparecer do corpo dele. É a mesma marca que o pássaro do primeiro episódio. O primeiro episódio é ótimo, né? O primeiro capítulo tinha. Aquele pássaro era um mensageiro do querido Law Ironside. Esse lobo é mensageiro de outro cavaleiro que eu vou comentar daqui a pouquinho. E assim, lembra do cachorrinho que o pessoal conheceu no início desse capítulo? Pois é, né? Ele tá observando tudo de longe, ele tá vendo o lobão abatido, não sei o que. Então tem essa espécie de cristal que tá refletindo claramente a imagem do Percival, só que o cristal se apaga, não sei o que. Então tem uma voz misteriosa que fala, e pensar que um simples moleque venceu esse meu companheiro, não sei o que. A gente não corta para um local com esse cavaleiro, um outro cavaleiro dizendo, se o moleque venceu esse lobo, vou mandar outra coisa para ele. É assim que acaba esse segundo capítulo.
E ok, sejam muito bem-vindos para o vídeo de Nanatsu no Taizai, os 4 Cavaleiros do Apocalipse, aqui no meu canal. Veja hoje fazer a minha review barra análise do capítulo número 3. E não esqueça de utilizar o fone de ouvido, meu caro ouvinte, para melhorar ainda mais a sua experiência. Bom, capítulo 3, velho, que foi, ó, muito bueno, meu amigo, muito bueno. Ele se inicia em si com os moradores da vila se questionando sobre o lobão que acabou de atacar eles e tal. Alguns moradores, inclusive, estão dizendo que um lobo atacando sua vila meio que é um indício de um mau presságio, que desgraça vai acontecer logo logo. Outros moradores também estão dizendo que em outros cantos também tem relatos de lobos atacando, ou seja, as coisas em Britânia não tá, ó, as mil maravilhas não em te contar. A gente também tem o Cats, somente passando ali uma atadura, cuidando dos ferimentos do Donnie, que se machucou no capítulo passado. E o Donnie tá assim, e cadê o nosso pequeno herói? Cadê o Percival? Ele, cara, que tá... Olha, essa cena, meu amigo, o Percival, ele tá tomando um banhozinho no rio com a Elba, sendo que ele tá, obviamente, sem camisa, etc. E a Elba nota que, cara, tem essa enorme cicatriz no corpo do Percival que até atravessa o corpo dele tudo. E a Elba tá assim, nossa, essa ferida, essa cicatriz foi feita recentemente, né? E o Percival tá assim, é. Cara, o Percival tem uma capacidade de curar absurda, mas o negócio tá marcado feio. Claro, esse marcadão foi feito pelo Ironsides, o pai do Percival. E assim, essa cena desses dois tomando um banho no lago, mano, Nakaba ataca novamente com o famoso Eiichi. Jesus amado, sendo que nesse capítulo a Elba tava peladona, tem até um close-up do corpo dela nua como veio ao mundo. Obviamente, os airbags dela, por exemplo, não tão detalhados assim, se é que vocês me entendem, mas, cara, eu não li o mangá de Nanatsu desde o começo, não sei se o Eiichi era tão brabo assim e o anime foi lá e deu aquela censurada, porque no anime, claro, tinha o Eiichi envolvendo Meliodas apalpando a Elizabeth, mas eu acho que era só isso. No máximo, acho que tinha alguma cena lá da Diane, só que o anime dava aquela censurada com uma nevezinha e não sei o que. Mas nesse capítulo, não. A Elba tá como ela veio ao mundo. Se um dia tiver um anime desse novo capítulo, desse novo mangá dos Cavaleiros, com certeza, cara, eles vão censurar isso até o inferno. Vão dar algum biquíni pra Elba ou tacar aquela nuvenzinha nos airbags dela. Enfim. E o comentário dela também não ajuda, cara, porque quando ela olha pro Percival, ela até mete uma dessas. Ah, tu não é tão criança como eu imaginava. Olha, minha mente poluída não aguenta. Eu não tenho maturidade, cara, pra ver essa cena. E o Percival também não ajuda. Embora ele seja muito inocente, ele acaba tocando nos airbags da Elba. Ele diz, nossa, eles são fofinhos, assim como meu avô disse. A Elba acaba afogando ali o Percival de brincadeira, é claro, bota a cabeça dele debaixo d'água. E ele acaba vendo as outras partes da Elba, ele diz, nossa, até aqui embaixo é diferente, mano. Isso é muito momento Bulma e Kid Goku de Dragon Ball clássico, velho. Enquanto o Percival tá ali relaxando nos airbags da Elba, ela tá assim, nossa, e tu inclusive influenciou o Donnie mais cedo, hein, pra ele te ajudar e tal. Ela então ri e fala, pelo visto ele não desistiu ainda de se tornar um cavaleiro sagrado. Então o Percival pergunta pra Elba, o que é isso? O que é um cavaleiro sagrado? Então a Elba fala que, são pessoas que têm poderes incríveis e que protegem as pessoas. E o Percival fala, poderes. Então era aquilo que você e os outros estavam me mostrando mais cedo, né? Ela fala, tipo aquilo, só que como os nossos poderes são fracos demais, a gente não serviu pra ser cavaleiros sagrados, que é triste, cara. Mas a Elba tá bem impressionado com o fato de que o Percival se arriscou no capítulo passado para proteger pessoas que ele nem conhecia em primeiro lugar. E é por conta dessa atitude do Percival que a Elba até fala aqui, ó, assim, tu tem o potencial para ser um cavaleiro sagrado algum dia, sabia, ô moleque? Contudo, o Percival tá assim, mas eu não tem nenhum poder, nenhuma magia e não sei o que. Eles então terminam ali de tomar os seus banhos e voltam pra vila. E quando o Percival chega, ele é o Bam Bam Bam, né? O herói, todo mundo elogiando o moleque. E é hora de festa, geral tá ali bebendo, comemorando. O Percival tá impressionado que o Donnie tá ali bebendo uma bebida somente alcoólica. E o Donnie tá assim, não me mete no mesmo nível que tu, moleque, não sei o que. E a Elba fala, Donnie, tu tem 16 igual a mim. E graças a Deus por essa informação, porque eu achava que a Elba já era de maior. E se ela fosse,
A cena de mais cedo com ela e o Percival ia ser um pouco esquisita, por, né, razões. E o Percival falar, ah, mas eu também tenho 16 anos, galera, e não sei o que, pra surpresa da Elba, tanto é que ela cospe o negócio lá que ela tava bebendo, meu Deus do céu, ou seja, a Elba, o Doni e o Percival têm a mesma idade. Nessa festa também tem um senhorzinho e o seu neto que se aproximam do Percival agradecendo a ele pelo fato de que ele salvou eles do lobão. E o Percival tá assim, ô moleque, trate de cuidar do seu avô. Então o Percival tá indo pela vila perguntando pra geral se alguém conhece o Ironside, o cavaleiro de armadura vermelha, sendo que ninguém conhece. O Percival tá tipo gritando aos quatro ventos: Ironside, onde está tu? E então, uma figura misteriosa começa a descer dos céus. Acontece que é o cavaleiro do capítulo passado, do finalzinho, e geral reconhece esse cavaleiro por utilizar uma armadura negra, olha só. E assim, esse cavaleiro tá descendo, ele tá assim dizendo: Ah, eu vim atrás do cara que derrotou o meu amigo Lobinho no capítulo passado também. E quando esse cavaleiro negro vê o Percival, ele fala o seguinte: Ah, parece que ele se importava com o filho no fim das contas. Tu tá em boa forma, moleque. E o design desse cavaleiro negro é bem bacana, velho. Inclusive, ele tem uma espécie de cetro, tipo um mágico da vida. E assim, ele também pergunta pro Percival: E o Baldes, ele tá vivo também? O que que é? E o Percival tá dizendo: Como é que tu sabe o nome do meu avô? Então o Cats, que é o líder do bando aí, se intromete e diz: Quem você pensa que é? Só porque tu tá utilizando uma armadura de um cavaleiro sagrado, não sei o que, tu pode vir aqui e quer conversar com os outros, ô mal educado. Sendo que o Cats tá tentando empurrar esse cavaleiro negro, só que ele não tá conseguindo, velho. O cavaleiro tá ali imóvel, tipo o Jirei no Torneio do Poder. E o cavaleiro tá assim: Ô meu querido, meu assunto é com um moleque ali atrás de tu. Então, ó. E ele dá um belo golpe no Cats, tadinho, fazendo com que ele vá pro outro canto ali da vila. E então esse cavaleiro se apresenta apropriadamente e diz: Ah, e eu sou o Cavaleiro Negro Pelgart. Eu era amigo do teu avô, moleque, do teu pai também, ô criança. E o pessoal fala: Eu não sou criança. E como é que você sabe sobre o meu pai e o meu avô, hein? E o Percival então começa a contar. Ele diz: Eu vou contar até, ó, 5 e tu vai me dizer onde é que tá o Ironside. Ele tá contando e o Pelgart tá assim: Eu gostei de tu, moleque. Tu não tem medo quando fica aqui, ó, diante de mim, não sei o que. Eu adoro isso. Eu adoro caras fortes ou mulheres fortes. E assim, o Percival acabou a contagem. Os dois então começam a lutar e, para surpresa do Pelgart, o Percival tá lutando sem armas nem nada, só com os punhos. Ao ponto em que o Percival tá conseguindo fazer com que o Pelgart se mova. Ele tá impressionado com esse feito do moleque. E o Percival tá ali: Se eu ganhar, tu vai me dizer onde é que o Ironside tá. E o Pelgart fala: Claro! E se eu vencer, tu vem comigo, moleque. E o Cavaleiro Negro tá atacando o Percival com o seu cetro. Ele tá acertando o moleque e ele diz: Nossa, tu tem traços de ser digno, hein, ô moleque? Eu vou adorar, ó, te criar com as minhas próprias mãos. Só que, claro, o Percival ainda não se deu por vencido. Ele tá atacando ainda o Cavaleiro Negro. Só que o Pelgart pega o Percival pela cachola dele e tá dizendo: Tu é incrível, moleque. Tu, ó, não se importou em se ferir para ajudar desconhecidos e não sei o que. Tu não tem medo de oponentes mais fortes do que tu. Você, ó, é 10/10. E o Pelgart tá assim: Vamos, me mostre então a sua magia, eu quero ver. E o Percival fala: Mas eu não tenho nenhuma magia, ô maluco. E o Cavaleiro Negro tá assim: Tu não tem nenhuma magia sendo filho do Ironside? Duvido, moleque. Mas ainda vale muito a pena te treinar. Então o Pelgart começa a dar uma surra no Percival. Ele tá assim: Desiste, moleque, vem logo comigo, não sei o que. E então do nada o Pelgart acaba sendo repelido. E ele tá assim: Nani? E o capítulo termina com as mãos do Percival brilhando. A análise do capítulo 4, Chapter 4, capítulo aí que lançou essa semana, obviamente. Se você curte na Natsu Taizai e a sua sequência, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana tem review barra análise do capítulo novo. Claro, se possível deixa o like também para dar aquela fortalecida. E não se esqueçam também de ativar o sininho para que você não perca nenhum vídeo de Nanatsu no Taizai e Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Bom, capítulo 4, velho, foi de pura ação, foi curto, tipo, teve 20 páginas. Ele já começa com o Pelgart, cara, eu adoro o Pelgart, velho. Indignado com o Percival, ele tá falando: Ué,
tu não me falou que tu não tinha nenhuma magia, moleque? Que é isso? Brilhando nas tuas mãos, hein? E cara, muito engraçada a reação do Percival, porque quando ele olha suas mãos brilhando, ele tá... Meu Deus do céu, que é isso? Faz isso sumir, isso é nojento, esquisito, claramente. Ele nunca usou essa bodega antes. E quando ele se aproxima do Pelgart, ele tá assim, por favor, faça isso parar, como é que eu faço pra isso parar? E velho, quando ele chega perto do Pelgart, ele faz com que o cara seja nocauteado pra longe. E o Donnie tá assim, ô pessoal, isso é tua magia interior, animal, use isso pra vencer o cara. E o Pelgart tá analisando toda essa situação e dizendo, tá, essa magia é esquisita, não parece ser do tipo destrutiva, será que é algum encantamento? Então o pessoal fala, ah, foi mal, ô tiozão. Eu tinha falado antes que eu não tinha nenhuma magia, acho que eu tava enganado. É, tudo bem se eu utilizar esse negócio aqui? E o Belgart fala, ah, tem um garoto muito esperto, inteligente, sensato e honesto. Eu gosto de ti, moleque. Claro, use tudo que você tem contra mim, mas assim, não é como se eu vou me segurar agora não, hein? E então o Pelgart acaba utilizando o seu poder e, velho, é o Blaze. E quando eu olhei isso eu falei, não, não é possível. A primeira vez que a gente viu alguém utilizando o poder do Blaze foi o Ken, que era aquele velhinho que enfrentou Meliodas lá no festival de Vaisel, na primeira temporada do anime de Nanatsu mesmo. Curioso que aqui no meu canal eu trouxe um vídeo explicando detalhadamente o poder Blaze. Você pode conferir esse vídeo no card que deve estar aparecendo para você nesse exato momento. É merchan à parte, eu curti porque claramente o Pelgart utiliza o Blaze muito melhor do que o Ken. Porque o Ken, ele usava as bolas de fogo para atacar os oponentes e isso. O Pelgart não. Ele manipula as bolas de fogo direitinho, direcionando elas pro canto certo, redirecionando, tá no alto nível a magia dele. Nesse momento a luta fica um pouco difícil pro Percival, porque tudo que ele consegue fazer é se esquivar das bolas de fogo que o Pelgart está controlando livremente. E o Pelgart está assim, ah, o que foi? Tu acha que vai me vencer se você ficar só se esquivando? E o Percival fala, ah, tu tem razão. E quando uma bola de fogo tá indo em direção ao Percival, ele acaba destruindo a bola com a magia dele que tá em volta das suas mãos. Ele tá assim, ah, parece que eu venci. Só que não. O Pelgart acaba conjurando mais magia de fogo. Ele acaba envolvendo o Percival nessa esfera de fogo. Claramente está queimando o menino vivo. Então o Pelgart fala, olha, essas chamas queimam a pessoa até a morte, meu querido. Somente eu posso desfazer isso. Então assim, se rende e é isso. E o Percival, lembra que eu falei, né, que a magia dele tá em volta dos seus punhos, etc. Ele acaba fazendo com que o seu corpo inteiro fique envolvido com a magia dele, criando uma barreira no processo. O problema é que o Percival já se queimou muito, ele acaba, bom, desmaiando no processo, só que enquanto ele tá inconsciente, parece que a magia dele cria vida própria e acaba summonando um monte de mini Percivals, tipo, pequenos Percival mesmo em formato de magia. Eles estão indo pra cima do Pelgart e tá assim, meu Deus do céu, o garoto tá conjurando esse negócio enquanto tá inconsciente, que diabos de magia é essa? Ó, tem que admitir que esses mini Percivals são muito fofinhos, velho. Eles acabam imobilizando o braço ali do Pelgart para que ele não possa usar nenhuma magia. Contudo, o Pelgart tá assim, ok, isso não vai durar para sempre, o moleque tá ali todo queimado. Só que o Percival se levanta totalmente curado, para surpresa do Pelgart. Agora, a gente já tinha visto nos capítulos passados, principalmente no primeiro, indícios de que o Percival tem alguma regeneração absurda. E aqui estão vendo no ao vivo e a cores. E o Pelgart está assim, cara, que magia é essa? É do tipo destrutiva? Alguma encantação? Alguma magia de regeneração? Não. Talvez seja uma magia que pertence a um deles. E o Pelgart acaba soltando aí a teoria de que o Percival pode ser um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Os cavaleiros que supostamente vão destruir o rei Arthur. E o Pelgart está assim, tá, isso é um pouco problemático. E o capítulo em si acaba com o Percival dando um lindo soco no Pelgart, velho. A luta ainda não terminou. Do capítulo número 5 e uau, essa é a palavra para descrever esse capítulo, hein? Enfim, desde o primeiro capítulo até o quarto, cara, só foi rajada atrás de rajada, bomba atrás de bomba. Mas esse capítulo, graças a Deus, foi o momento de parar, conversar, envolvendo a trama e tal. A gente teve, enfim,
algumas respostas. Aleluia. Antes de eu prosseguir, se possível, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva, ative o sino também para que você não perca nenhum conteúdo de Nanatsu no Taizai e os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Bom, quinto capítulo se inicia de onde o anterior parou, é claro, com geral na vila aplaudindo o fato de que o Percival tá ali conseguindo enfrentar o Pelgart, ou quase. O próprio Cavaleiro Negro tá assim: olha, moleque, tu acabou de desbloquear essa tua magia boladíssima aí, tu sabe utilizar ela muito bem. E o Percival todo boiolinha tá assim: ah, obrigado, não sei o que. Enfim, tu podia se render agora não, ô cara. E o Pelgart tá assim: nah. E ele acaba utilizando o famoso Power Up a la DBZ. Cara, eu adorei a aura do Pelgart. Esse fogo muito legal. Ele tá assim: ok, moleque, no fim das contas tu é só um recruta, vamos. Vem aqui com o tio Pelgart, vamos comprar uns doces, tomar uns sorvetes. E então o Donnie, nos amigos do pessoal, chega, ele se intromete aí na luta. Ele acaba utilizando sua habilidade de manipular a gravidade, creio eu, pra suspender o Pelgart bem no alto. Ele tá assim: vai, Percival, sua chance, corra, moleque. E cara, eu já adorei o Pelgart, velho. Ele acaba utilizando uma supernova literalmente para se livrar do controle do Donnie. No processo, ele acaba atacando fogo na vila. É um desastre completo. Ele tá lentamente se aproximando do Percival, que tá bem, diga-se de passagem. Só que uma pessoa aparece bem diante do famoso Cavaleiro Negro. Acontece que é o amiguinho, ou melhor, o animal, que o Percival encontrou lá no capítulo 12. Acho que no capítulo 2 da minha review, eu falei que era um cachorro, né? É uma raposa vermelha, o próprio Pelgart fala isso. E assim, nas imagens promocionais que eu vi pra esse novo mangá, eu pensei que o bicho era rosa, mas não, o Pelgart tá falando que é vermelho. Vai ver eu que sou daltônico. Enfim, o Pelgart tá assim: meu Deus do céu, mais um pra intrometer, agora é um animal, o que é isso? E a raposa, ela acaba utilizando uma esfera pra teletransportar ela, o Donnie e o pessoal pra fora ali da vila. Pra desgraça do Pelgart, que tá assim: meu Deus, é hoje. E então o Donnie e o Percival chegam nesse local super bacana, que é literalmente uma espinha de um dragão enorme. Eles estão no alto dela. E o pessoal tá bem preocupado porque agora eles estão, tipo, muito longe da vila. E então a raposa aparece, ela tá assim: seus idiotas, eu acabei de salvar a vida de vocês dois. Pra, né, surpresa do Donnie e o pessoal, eles estão assim: que é isso? A raposa tá falando, meu Deus do céu, é. Pelo visto, as informações estavam corretas, que a raposa meio que vai ser o Hawk dessa geração. E a raposa tá assim: é, o moleque, o cara lá negro não pode te pegar não, enfim, vem aqui comigo porque a situação tá ficando já, ó, complicada. E então o pessoal fala: ah, mas eu tenho que voltar, ele tem que me dizer onde é que tá o meu pai. E então a raposa fala: moleque, ele tava mentindo pra tu, animal, realmente, ele e o seu pai são parte do mesmo grupo, só que ele não sabe onde está o Ironside. E o pessoal tá bem desapontado, ele tá assim: ah, então ele mentiu para mim. E a raposa fala: sim. Aquilo só foi uma desculpa para que ele pudesse lutar contra você. Ele sabia que ia te derrotar de qualquer jeito. E realmente, voltando para a vila, lá tá o Cavaleiro Negro procurando pelos seus alvos e nada. Então o Donnie fala: ok, tu tá sabendo demais para uma raposinha. O que tá acontecendo? Quem é esse Pelgart? Quem é esse Cavaleiro Negro? E a raposa tá assim: olha, agora que ele te viu, pessoal, ele vai querer ir atrás de você, cara. E a raposa ataca a primeira bomba desse capítulo. A raposa então fala: o Pelgart e o Ironside trabalham para um rei do mal. E tem essa imagem incrível onde mostra o Ironside, o Pelgart e outros cavaleiros lá sombrios. E o rei malvado é o Arthur. É, parece que o grandioso menino da profecia ficou do mal. A raposa complementa e diz: esse grupo de cavaleiros que trabalham para o Rei do Mal tem a missão de ir atrás dos cavaleiros do Apocalipse, porque, né, os cavaleiros têm toda a profecia de que eles vão destruir o Arthur. E o pessoal tá assim: cavaleiros do Apocalipse, eles são o que exatamente? E o Donnie tá assim: eu já ouvi falar desse nome, algo de errado não está certo. E então a raposa diz o seguinte: é, realmente, eles são um grupo de cavaleiros que vão aparecer no futuro, tem toda essa profecia. E ela fala: e eu sou de um grupo que tá tentando impedir os cavaleiros do Apocalipse, só que não da maneira de que o Arthur tá fazendo as coisas. Agora, nesse capítulo, a gente não tem informação de que grupo é esse que a raposinha trabalha.
Eu chuto que a raposa tá trabalhando pros 7 pecados capitais. Minha melhor aposta é essa, não tem como, velho. E então a raposinha marota taca a segunda bomba nesse capítulo, só pra finalizar com chave de ouro mesmo, ela fala: e os cavaleiros são a morte, a guerra, a pestilência e a fome. E ela fala: ah, e Percival, tu é um deles, cara. É. Que realmente, que na imagem, quando a raposinha tá falando sobre os cavaleiros, a gente vê lá em cima os cavaleiros boladíssimos com design e tudo. E o cavaleiro da morte, que a gente vê a imagem, é o Percival, cara. Baixinho com cabelo, tá lá ele, tá confirmado. Percival é o cavaleiro da morte. Outro cavaleiro que me chamou a atenção em termos de design foi o cavaleiro da pestilência, que tá com cabelo que parece muito, mas muito o Tristão, filho do Meliodas e da Elizabeth. Já o Cavaleiro da Guerra e o da Fome estão com o cabelo muito igual, e tenho certeza que um dos dois deve ser o Lancelot. E assim, eu particularmente queria que os cavaleiros fossem vilões, porque todo mundo falou, não, eles vão ser o filho dos pecados, os heróis, assim como os 7 pecados eram heróis. Eu não queria isso, mas pelo visto, essa é a rota que a gente vai seguir, mas tudo bem, de boas. Nada como a volta para o passado, vocês não adoram? Eu simplesmente sim, é insano ver o quantas coisas mudaram desde o primeiro cap, né, rapaziada? O tanto do desenvolvimento que só Jesus na causa. Enfim, primeiro, claro, agradecer a todos que acompanharam o famoso filmezito até aqui. Mais de meia hora, acho que é um curta, no mínimo, né não? Deixe também o like se possível, até a próxima, é nóis.